As espanholas são muito vaidosas, bastante consumistas, adoram joias, adoram estar enfeitadas todos os dias e a toda a hora, portanto, era o mercado perfeito para começar. Os espanhóis são muito menos complicados do que nós. Uma reunião, por exemplo, com a administração de um shopping é marcada diretamente com o administrador do shopping. Não há secretárias, não há vou-lhe passar a chamada, mande-nos um e-mail. Tudo funciona rapidamente, sem burocracias, sem demoras, sem é para a semana, é logo. Isto foi para mim a maior surpresa e uma surpresa ótima. Se calhar muitas vezes temos aquela ideia de que os espanhóis nos querem conquistar, os espanhóis querem acabar com Portugal. Isso é uma coisa que cada vez menos faz sentido e acho que os espanhóis são, quer dizer, são muito familiares connosco, talvez até num aspecto, como é que é dizer, alguma condescendência, como quem diz. É um país mais pequenino e, portanto, isso se calhar até pode jogar a nosso favor. Nós estamos em Espanha desde dezembro de 2011, abrimos a primeira loja num shopping mais de periferia de Madrid. Desde que fizemos o primeiro contacto até abrimos a primeira loja em Espanha, foi cerca de 3 meses, 2-3 meses. Achamos que o nosso produto, joias para o dia-a-dia, em pedras naturais e prata, é tudo o que as mulheres adoram. E a nossa marca é já bastante forte em Portugal, portanto, achámos que estava na altura de dar um passo em frente. Espanha, por uma questão de proximidade, porque é muito rápido pormos-nos em Madrid. Hoje apanha-se um voo às 7 da manhã, eu chego antes das lojas abrirem, tomo o pequeno almoço, tenho tempo para descansar da viagem. Estou o dia inteiro em Madrid e venho às 6 da tarde para Portugal. Portanto, é facílimo, são 40 minutos de voo, é quase mais fácil do que ir para o Porto. A Castelbel foi uma empresa que nasceu por acidente. No ano de 1999, um amigo americano que eu tinha desafiou-me para produzir sabonetes exclusivamente para ele. Toda a gente dizia que isto era um disparate porque não se pode ter uma empresa só com cliente porque é muito arriscado. E de facto era. 3 anos depois, ele disse-me, olha, fecha a empresa porque eu não te vou comprar mais produto. Nesse momento, descobrimos que a Zara Home estava a nascer. E estava a nascer e andava à procura de um fabricante de sabonetes. E nós aparecemos, apresentamos a nossa candidatura e fomos selecionados. Estamos praticamente em 90% das lojas do Corte Inglês em Espanha e posso dizer que, neste momento, vendemos mais para a Espanha do que para Portugal. O mercado espanhol é um mercado muito competitivo, muito mais competitivo que o mercado português. Há muitas pessoas que pensam que ir para a Espanha que é facílimo e que é lá ao lado, mas não. Poderá ser um bocadinho mais simples devido à proximidade geográfica, cultural, religiosa e linguística, mas mesmo assim é um passo muito grande. A internacionalização, que não se deve tomar ao de leve, é um mercado para o qual nos temos que preparar muito e temos que aumentar a nossa competitividade. E temos, portanto, que entrar lá, geralmente, desgraçadamente, com preços um pouco mais baixos. Às vezes o valor do produto nem está ajustado àquilo que é o valor percebido das pessoas. Dizem,
Mas este anel, isto não pode ser prata, isto não pode ser pedra natural. Portanto, isso foi o nosso maior cartão de entrada no mercado espanhol. Cada vez mais as lojas gostam de ser bem tratadas. Nós dizíamos aos clientes, nós fazemos uma entrega em 48 horas, 72, se calhar 48. E devo dizer que muitas vezes, por exemplo, em Madrid, o produto estava lá no dia seguinte. Portanto, uma das grandes armas que nós tivemos em Espanha foi a celeridade com que as encomendas são atendidas. Portanto, é preciso ganhar a confiança do mercado onde nós não estamos. Muitas vezes o que nós temos de dizer é, faça uma experiência. As pessoas fazem a experiência, se o produto for vendido, essa pessoa a seguir já vai comprar. É mais fácil vender do que em Portugal, porque as espanholas e os espanhóis em geral são mais consumistas do que nós. Apesar de ambos os países estarem em crise, há mais poder de compra em Espanha. Ninguém sabe que a Stone by Stone é portuguesa. Nem nós fazemos por passar essa mensagem, porque temos medo. Pode ser uma mensagem contraproducente, que em vez de acrescentar valor à marca, possa tirar valor. Portanto, as vendedoras não têm essa informação para dizer ao cliente. Claro que se nos perguntarem qual é o país de origem da Stone by Stone, claro que dizem, e daqueles produtos, claro que dizem que é de Portugal. O espanhol, mesmo que não tenha nenhum estigma contra os portugueses, é muito nacionalista. Em Espanha, o que é bom é o espanhol. E, portanto, aí estamos um bocadinho em desigualdade em relação aos espanhóis, mas estamos em pé de igualdade com qualquer outro produto ou serviço estrangeiro. Obviamente que os espanhóis podem não gostar daquilo que não é espanhol, mas se lhes disserem que uma coisa é francesa, que uma coisa é italiana, uma coisa é portuguesa, obviamente que eles gostam muito mais dos portugueses do que dos outros. Eles têm uma rivalidade muito grande com a França e com a Itália e, portanto, se aparecer Portugal com produtos que são comparáveis ou até melhores que os produtos desses países, os espanhóis optam pelos produtos portugueses. No início, uma coisa que foi uma dificuldade era a desconfiança das pessoas que trabalhavam connosco. Era surreal. Em Portugal, toda a gente sabe que a Stone paga os ordenados no dia tal. Nunca tivemos ninguém a bater-nos à porta. Atenção, não se esqueçam de pagar os ordenados. E em Espanha, a partir do dia 15, principalmente nos primeiros meses, as espanholas começavam, as vendedoras, muito estressadas, porque achavam que nós não íamos pagar. Que chegávamos ao fim do mês e não pagávamos e arrumávamos as coisas e íamos embora e não lhe dizíamos nada. Era uma desconfiança a este nível, mas mais a nível superior, administrações de shoppings, pessoas de bancos, etc., não há minimamente é tudo muito mais profissional. Somos todos iguais, não há nada este ambiente de uma empresa portuguesa, não. Querem é fazer negócio. Aquilo que me transmite o nosso agente em Espanha é que os espanhóis gostam muito de ser contactados por pessoas da própria região. Eles são regionalistas. E, portanto, em cada uma das regiões de Espanha existe um ou dois subagentes, portanto, que trabalham diretamente com o agente e que são espanhóis. O português, pensando que a língua é quase igual e que não desenrasca, quer dizer, desenrasca para ir almoçar, mas para fazer negócios e assinar contratos, não desenrasca, tem mesmo que aprender espanhol. E basta às vezes um quiproquo de uma palavra de um falso amigo, que são as palavras que são iguais, mas têm significados diferentes, para estragar um negócio. No início, quando abrimos a loja, o nosso conceito de loja, as arrumações é tudo feito em gavetas pequeninas e dava-me muito jeito de saber como é que se diz gaveta, porque estava sempre a pedir coisas, qual é a gaveta disto, ou vai àquela gaveta, e eles gaveta não percebiam, tinha que estar sempre a apontar, às tantas, como é que se diz gaveta? Gaveta é El Cajón, El Cajón, no barulho, no movimento da loja, das pessoas, eu comecei a dizer El Corrón, e eles diziam, não, nunca mais diga isso. Isso El Corrón é um palavrão
horrível cá em Espanha e riam-se imenso. Até que agora treinei tipo em silêncio. Tenho que nunca mais posso dizer aquilo, e muito menos à frente de clientes espanhóis. Outra grande diferença que há entre os espanhóis e os portugueses está no tratamento. Para os espanhóis, o tu é uma prova de confiança, de afeto, e, portanto, devemos aproveitá-lo e chamar isto, custa ao português, mas temos que chamá-lo de tu, tutear, como se diz em espanhol. Às vezes, as pessoas mais velhas pedem autorização, perguntam, te puedo tutear? Mas dizem logo no tu, perguntam logo. E, portanto, não devemos pensar que é má educação. Ainda mais importante é os títulos. Portanto, em espanhol, os únicos doutores são os médicos. É visto como um bocado terceiro-mundista o estarmos a tratá-los, se os tratarmos por doutores e engenheiros. Portanto, não devemos de fazer isso, em caso algum. Eu já tenho alguma idade, eu sou do tempo em que nós parávamos horas na fronteira, éramos inspecionados. Atualmente nós temos autoestradas a atravessar de Portugal para a Espanha. Nós não sabemos se estamos em Espanha ou se estamos em Portugal. Há alturas em que é igual. Portanto, eu acho que cada vez mais as fronteiras desapareceram e que nós só temos a beneficiar com isso. Quer nós, quer os espanhóis, só temos a beneficiar em considerarmos uma península como um mercado único para poder ter uma dimensão comparável à França, comparável à Inglaterra, comparável à Alemanha. Portanto, os espanhóis são os nossos parceiros óbvios. Espanha foi sem dúvida uma porta muito rápida, que se abriu muito rapidamente, e para nós isso era muito importante, porque nós estávamos numa fase que queríamos saber a força da marca fora de Portugal. Está a correr muito bem, portanto foi sem dúvida uma aposta que eu, se voltasse atrás, repetia.